E aí, meus amigos, bem-vindo à Escola dos 40, como é que tá você? E aí, você viu o último short aí que eu postei sobre se você conhece Deus? E aí vai a pergunta novamente, você conhece Deus? Você de fato tem convicção de que conhece Deus? Em que você se baseia para ter conhecimento de Deus? Talvez você responda, na palavra. Agora deixa eu te falar, você também identifica quem conhece Deus? Você sabe identificar? Porque a gente tem um hábito de falar assim, fulano é homem de Deus, ciclano é mulher de Deus. Ou, pô, se fulano fosse de Deus, não fazia isso. Pô, se ciclano fosse de Deus, não deixava isso acontecer. Isso é o quê? É uma avaliação que você conhece Deus ou você simplesmente tá tirando conclusões pelaquilo que você vê nos acertos ou no defeito? Eu disse que havia dois homens na Bíblia que a Bíblia nos dá sinais de que eles realmente conheciam Deus. Por que eu falei isso? Vou explicar. Primeiro, a Bíblia, ela é um livro que não esconde nada de ninguém. Tudo que você precisa na vida está na Bíblia. Tudo tem explicação. Aquilo que você acha que de repente é alguma inconsistência bíblica é simplesmente dificuldade de interpretação sua. A Bíblia ela não se confunde, não se contradiz e ela é perfeita. Por esse motivo, eu fiz esse short e agora estou aqui passando para falar sobre esse vídeo, sobre o short que eu fiz. Por quê? Porque muitos de nós avaliamos o seguinte, pô, se fulano fosse um homem de Deus, ele não erra. Um homem de Deus não erra. Ou de repente você fala assim, não, pô, fulano é homem de Deus, mas ele não... Se é um homem de Deus, como que aconteceu e ele não sabia que aconteceu isso? Como Deus não mostrou para ele? Coisa dessa natureza que nós criamos e a Bíblia não dá respaldo nenhum. A Bíblia diz que Deus chamou muitos homens para servi-lo. Porém, algumas características de alguns homens nos faz entender que a pessoa que conhece a Deus, ela tem algumas coisas em sua trajetória que são ensinamento. Por exemplo, por que eu falei que Moisés e Davi conheciam a Deus? Primeiro, a Bíblia diz que Deus chamou Moisés antes mesmo dele nascer. Ele ia ser o libertador. O nome Moisés significa tirado das águas. E a Bíblia vai contar sobre a história de Moisés, que depois dele passar 80 anos entre 40 no Egito e 40 em Midian, ele agora é convocado para uma missão muito difícil, conduzir um povo a Canaã. Moisés era um homem que a Bíblia vai dizer que ele era o mais manso da terra. Ou seja, Moisés é um cara que colocava suas emoções realmente sob controle. A ira, a raiva, essas coisas, Moisés tinha um domínio sobre essa questão. Porém, a Bíblia vai dizer que Moisés foi um homem que, em alguns momentos, ele perdeu a paciência. Agora, o que me faz descrever sobre Moisés não são os acertos que Moisés teve, e ele teve muito, a Bíblia diz que ele era a boca de Deus, e também não são os erros. Não. Então, talvez você me pergunte, então o que deveria ser? O que me faz entender e visualizar que Moisés realmente conhecia Deus foi a frase, logo após o povo pecar. Quando o povo pecou, a Bíblia diz que Deus fala, Moisés, eu não vou pelo meio do povo. A verdade é que esse povo é muito obstinado. Ele é destinado diretamente a pecar.
Então eu não vou com eles. Na verdade, vou fazer o seguinte, Moisés. Eu vou matar todo mundo e de você eu faço uma nova nação. Moisés fala assim: não, senhor, o senhor não pode fazer isso, não mata todo mundo, não. Até aí, tudo bem. Isso se chama autodefesa. Se Moisés, Deus falou que vai matar todo mundo, automaticamente fica só ele. Moisés automaticamente vai falar como líder: não, senhor, não mata não. Só que o que me faz visualizar e entender que Moisés conhecia Deus é quando ele fala assim, ó: se o senhor for matar o povo, então o senhor fala o seguinte: risca o meu nome do seu livro. Primeiro que Moisés já conhecia Deus, já sabia que Deus tinha um livro. Segundo, que ele sabia que Deus era um Deus de juízo, mas também de misericórdia. Era um Deus de amor, mas também um Deus longânimo, e ele sabia quem era Deus. A Bíblia diz que Deus ele usaria de juízo com quem necessitasse ser tratado com juízo. Mas ele teria beneficência e misericórdia com quem ele visse que realmente necessitava da beneficência e misericórdia. Ou seja, aquele que andava com Deus e conhecia Deus, sabia as características de Deus. Que Deus não era injusto, não era insensato, não era uma pessoa insana, não. Que Deus realmente era um Deus longânimo, benigno, justo, amoroso, recompensador, amável, companheiro. Tudo isso eram as características. E quem conhece Deus, e quem por Ele é conhecido, sabe no ponto em que Deus realmente está para cumprir qualquer tipo de juízo, ele sabe se a coisa é com ele ou não. Moisés conhecia Deus. Quando ele diz: pode me dar meu nome no livro? Deus fala: não, longe de mim fazer tal coisa. Eu riscarei do livro todo aquele que pecar. Ou seja, Moisés não era pecador pela natureza humana? Claro que é. Porém, Moisés conhecia Deus. Sabia que Deus não faria isso. Não porque Moisés era especial, porque ele não era. Mas é porque Deus era um Deus justo. E ele conhecia esse Deus. Ele não teve medo de falar, porque ele tinha intimidade. Conhecia Deus. E não conhecia Deus porque ele subiu no monte, até porque a Bíblia diz que Moisés subiu no monte, logo depois de subir no monte e receber as tábuas, ele quebrou a tábua. Ou seja, se ele conhecesse a Deus e ficasse simplesmente preocupado com a opinião de Deus nessa questão, ele não quebraria a tábua, apesar de estar virado com o povo. Ele está virado com o povo, mas Deus não fez nada por ele, não fez nada contra ele. Então ele não precisava chegar e quebrar a tábua. Mas Moisés, como homem natural, ele fez e quebrou a tábua. Depois, teve que pagar o preço. Fazer o quê? Subir o monte de novo com 2 tábuas para depois, novamente, ele mesmo escrever. Ou seja, Moisés conhecia Deus. O outro é Davi, que tem as mesmas atitudes. A Bíblia diz que Davi dorme com Betseba, pega a mulher do cara. Davi era um homem que, no Salmo 89, diz: achei o meu servo Davi, com meu santo óleo ungi. Com ele a minha mão será firme e o meu poder o fortalecerá. No capítulo 15 de 1 Samuel, diz a Bíblia que Deus fala para Samuel: achei um homem segundo o meu coração. Até então, Deus achar alguém não é difícil, porque Deus conhece o ser humano antes de nascer. Ele criou o homem. Agora a questão é o homem conhecer a Deus. Davi chegou e ele conhecia Deus. A Bíblia diz que Davi faz um censo, e nesse censo ele demarca, começa a fazer o censo, e aí depois Deus fala para ele que não era para fazer, ele fez. Aí Deus fala: olha, agora eu tenho uma proposta para você. Ou melhor, 3 propostas: perseguição, peste ou matança do povo. E aí ele falou o quê?
caiu na mão do Deus vivo, porque é rico em misericórdia. Até aí, tudo bem, porque isso já mostra que ele conhecia Deus. Sabia que Deus era um Deus de misericórdia. Mas, quando o anjo de Deus está na eira de Araúna, dizimando o povo, Davi visualiza o anjo. A Bíblia diz que quando Davi visualiza o anjo, diz para Deus: Deus, não acabe com o povo, mate eu, porque eu que pequei. E Deus disse: não matou ele. Mandou ele oferecer um sacrifício. Ele fez o sacrifício. E quando chegou na Araúna, que Deus, ele falou: pode pegar, rei, o campo para você e ofereça a Deus. A Bíblia diz que Davi falou assim: eu não posso oferecer para Deus algo que não me custe nada. Característica de homens que conhecem Deus. Sabia o ponto que estavam na vida, os erros que cometiam, mas conheciam mais ainda quem era Deus e como ele age. Ao ponto de quando Davi peca, quando fala, o profeta Natan diz para Davi sobre a questão do pecado, qual é a frase de Davi? Pequei contra Deus. Acabou. Arrependimento na hora. Moisés, toda vez que acontecia algo, Moisés, na mesma hora, se apresentava diante de Deus com arrependimento. O homem que conhece Deus, ele tem um arrependimento genuíno e imediato sobre as ações erradas que toma. Ainda que as pessoas à volta achem que não, mas quem conhece Deus, a Bíblia diz que Deus conhece o coração. É interessante isso, porque você vai ver o escritor aos Hebreus dizer o seguinte: é impossível que aquele que caiu seja renovado. Aí eu parei para pensar nesse texto. A Bíblia diz que ele experimentou o dom da palavra, participou das maravilhas celestiais, caiu e não levantou mais. Aí eu penso: poxa, como é que esse cara caiu e não levantou mais? É simplesmente porque esse aí não conhecia Deus. Porque se ele conhecesse, o problema do ser humano não é cair. A Bíblia diz que aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. O problema do ser humano é não se arrepender genuinamente da sua queda. Davi, Moisés, homens que conheciam a Deus. E você, depois dessa avaliação, você acha que conhece ou de repente pensava que conhece? Coloca aí no comentário. Vamos dialogar sobre essa questão aí. Porque uma coisa eu sei: conhecer a Deus te faz você andar com convicção com Ele. Você realmente é aquele que está em João. Não chamo mais você de servo. Servo não sabe o que faz. Seu Senhor faz. Mas chamo de amigo, porque vocês sabem o que faz. Que Deus abençoe, que Deus te fortaleça, Deus dê graça, que a boa mão de Deus esteja sobre a sua vida. Lembrando, curta, compartilhe, divulgue o nosso canal e vamos conosco nessa jornada.